E o texto que nós vamos estudar, continuando a exposição que nós temos feito aqui na nossa igreja, é o texto que se encontra em Lucas, capítulo 17. Nós leremos do verso 20 até o verso 37. Nós vamos terminar esse capítulo hoje de Lucas. Então, Lucas 17, versículo 20 até o versículo 37. Vou tentar trazer aqui para cima para melhorar a voz. Os irmãos, está aí no ponto? Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão num campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Pai, porque aprove ao Senhor falar conosco, aprove ao Senhor nos dar a Tua palavra, Pai, se revelar a nós. E aprove ao Senhor fazer-nos, Deus, com que viéssemos aqui hoje, nesta manhã, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso pedimos, Deus, que o Teu Espírito, que inspirou Lucas a escrever essas santas palavras, agora nos ilumine, Deus, para que nós possamos entendê-la, e não só entendê-la com a nossa mente, Deus, mas praticá-la com as nossas vidas. Abençoe-nos, Deus, é o que nós Te pedimos, pois nós necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei para as crianças, nós contextualizamos aqui um pouco, alguns eventos nós podemos prever, nós podemos planejar, mas eu disse para elas, e também comentei com vocês, que existem alguns outros eventos que nós não podemos planejar. Existem calamidades que acontecem e que ninguém espera, que ninguém consegue se planejar. Embora a gente consiga prever se vai chover amanhã, ou a gente consiga ter uma probabilidade de dizer, olha, tantos % de chuva amanhã, tantos milímetros de chuva, muitas vezes a tempestade ela nos pega desprevenidos, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu acho que esse contexto de chuvas é muito visível aqui para a gente. Às vezes a gente sai achando que não vai ter nada e daqui a pouco cai uma chuva e essa chuva muitas vezes causa alguns transtornos. Algumas vezes essa chuva vem até mais forte ou vem com outro tipo de evento climático aliado a ela, como por exemplo furacões ou tsunamis, como aconteceu ou como acontecem no mundo aí fora, né? Alguns exemplos, nos Estados Unidos em 2012, numa cidadezinha lá do estado de Illinois, ela foi atingida por um furacão com ventos de 280 km por hora às 4h50 da madrugada. Imagina, você está dormindo e acontece de vir um furacão na sua cidade.
E as autoridades, esse furacão foi tão repentino que elas só conseguiram avisar a população com 13 minutos de antecedência, e porque era 4h50 da manhã, poucos ouviram o alerta e poucos, então, ou alguns não conseguiram se salvar. Vários tsunamis também, como nós já falamos, devastadores, eles ocorreram na história recente, como por exemplo no Sri Lanka em 2004 e no Japão em 2011. Tsunamis aterrorizantes em sua velocidade e intensidade e que causam, como nós já falamos, calamidades inimagináveis ou que a gente vê na televisão e se compadece dessas pessoas. A verdade, meus irmãos, é que há muitas coisas que nós não podemos nos preparar, como esses tsunamis, como essas tempestades, mas a vinda do Senhor é um acontecimento do qual nós podemos nos preparar, embora a gente não saiba o dia nem a hora em que ele virá. É isso que a palavra do Senhor nessa manhã quer nos ensinar, essa porção que nós lemos, ela tem um ensinamento muito claro para nós, que o Senhor Jesus vai voltar quando ninguém estiver esperando. Contudo, embora seja impossível nós sabermos o dia exato, a hora exata do Senhor Jesus voltar, é possível que nós nos preparemos, é possível que a gente viva então preparado na expectativa da volta de Jesus. O texto ele começa aqui para a gente com uma pergunta, com uma interrogação dos fariseus, que revela para a gente um pouquinho do contexto desse texto. Desde o capítulo 9 de Lucas, Jesus está caminhando para Jerusalém. E nessa caminhada de Jerusalém, ele encontra aqui os fariseus nesse momento, e esses fariseus demonstram uma expectativa errada que eles tinham sobre o reino de Deus. Eles tinham uma expectativa de que o reino de Deus, a vinda de Jesus, era algo de ostentação, era algo de pompa, era algo militar que libertaria Israel das mãos dos romanos. E Jesus então vai responder aos fariseus dizendo que o reino de Deus ele não seria manifestado nesse primeiro momento com uma aparência visível. Ele não seria manifestado da forma como eles estavam esperando do grande filho de Davi vir e conquistar de novo a terra prometida e libertar os judeus das mãos dos romanos. Mas Jesus vai dizer e vai reordenar essa expectativa dos fariseus, dizendo que agora, nesse primeiro momento, a vinda do reino era uma vinda que nos auxiliaria a viver preparado e alertas para a grande volta do Senhor Jesus. Para aí sim, quando ele virá com pompa, para aí sim, quando ele virá com grande poder e glória. A volta de Jesus, meus irmãos, é uma realidade e por isso nós devemos então viver preparados, nós devemos então viver na expectativa. Esse é o tema do nosso sermão. Esteja preparado para a volta de Cristo. E a pergunta que nós vamos responder é: como eu vivo então preparado para a volta de Cristo Jesus? E aí, olhando para esse texto, nós vamos responder essa pergunta com 3 movimentos. Primeiro, eu vivo preparado para a volta de Cristo com a certeza de que o reino já se manifestou em nós. Então você deve viver preparado para a volta de Cristo Jesus com a certeza de que o reino já se manifestou em você. Em segundo lugar, você deve viver preparado para a volta de Cristo alerta, porque como o Senhor Jesus disse aqui, ele voltará a qualquer momento como um trovão, como um relâmpago que fuzila de uma extremidade à outra do céu. E em terceiro lugar, nós vamos aprender aqui que nós vivemos preparados para a volta de Jesus alertas, porque a vinda do Senhor Jesus trará um juízo divisório. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é: eu vivo preparado para a volta de Cristo com a certeza de que o reino já se manifestou. E nós encontramos essa verdade nos 2 primeiros versículos do texto que lemos, versículo 20 e versículo 21. O texto ele começa, como nós já falamos, com uma interrogação, com uma abordagem dos fariseus por Jesus como alguém que tem uma indignação mesmo. Sabe quando você tem uma pergunta e as crianças fazem muito isso, né? Por quê, papai? Por quê? As crianças são investigadoras por natureza, né? Tudo elas perguntam por quê. E os fariseus, eles então vão até Jesus e eles perguntam quando viria o reino de Deus. E a curiosidade deles era para saber quais sinais acompanhariam a vinda do Senhor Jesus. E Jesus prontamente já faz questão de cortar qualquer expectativa errada dos fariseus de um reino exterior, de um reino visível, de uma exibição externa que eles tanto esperavam. Quando ele diz que
o reino de Deus, Jesus diz o seguinte, a resposta de Jesus, não vem o reino de Deus com visível aparência. E muitas vezes, meus irmãos, assim como os fariseus, talvez a nossa esperança seja que o reino de Deus, o poder real de Jesus como Messias triunfante, ela venha com alguma aparência visível. E talvez também, nós, diferentes dos fariseus, nós não vivemos num contexto de opressão do Império Romano. E aí muitas vezes nós não esperamos que o Messias venha com uma espada, como filho de Davi, e subjugue um império que nos domina. Mas muitas vezes nós esperamos que o reino de Deus venha de uma forma visível. Sabe como? Por um milagre que nós tanto esperamos. Por uma transformação na vida financeira que muitas vezes nós queremos e que a teologia da prosperidade tanto prega. Enfim, a gente espera que o reino de Deus venha de uma manifestação visível, que as coisas deem certos. Na verdade, que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. Mas Jesus claramente responde que o reino não virá de uma forma visível. E aqui eu não estou dizendo que a nossa vida vai ser sempre ruim. É claro que Jesus pode vir e Ele pode nos curar por sua maravilhosa graça, por sua misericórdia, por seu poder que é eterno e que cura, assim como curava nos tempos em que Ele andou aqui como pessoa física, no meio dos discípulos, no meio das pessoas. A vida com Jesus também pode mudar, porque muitas vezes alguém que era idólatra do dinheiro, agora tendo seu coração reordenado, pode até começar mesmo a prosperar. Mas a verdade, meus irmãos, é que em muitos casos, muitos de nós vamos morrer por causa de uma doença incurável, que nós oramos tanto para o Senhor Jesus nos curar. Muitos de nós talvez não vamos ter o carro que nós desejamos, a casa que nós desejamos, o salário que nós desejamos. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui, não é essa aparência visível que nós devemos observar no reino de Deus. E Jesus então prossegue a sua resposta ao dizer para os fariseus que, por isso, porque não é essa aparência visível que nós esperamos, não é possível dizer que o reino está aqui ou está lá, mas que ele na verdade está dentro deles. Jesus agora está reordenando a esperança do reino na esperança dele. Ele vai dizer que o reino, então, olha como Jesus diz no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de vós. E é estranho pensar que Jesus estivesse falando que o reino estava dentro dos fariseus, afinal ele estava respondendo aos fariseus. Mas certamente a gente pode pensar assim, como a gente pensa, por exemplo, de Nicodemos, que foi conversar com Jesus, que havia ali eleitos entre os fariseus. Mas o que Jesus quer afirmar aqui, meus irmãos, é que o reino não virá com uma aparência visível em Jerusalém ou em qualquer outro lugar da terra. Ele não é um reino terreno, ele não é um reino físico, mas é um reino celestial. Além disso, Jesus, em resposta à pergunta de quando viria, ele demonstra que o reino, na verdade, já está entre nós, o reino tem um aspecto presente, assim como ele também tem um aspecto futuro, que nós vamos ver mais para frente. Mas Jesus então quer dizer, olha, o reino já está dentro de vós, já está em nós, os seus discípulos. Ou seja, o reino ele não tem apenas esse aspecto, ou essa aparência futura, quando Jesus voltar, que nós esperamos e ansiamos essa volta. Mas ele é uma realidade já presente, pois o nosso Senhor já veio, Jesus já veio, o Rei eterno já nasceu, a semente que foi prometida à mulher, a Eva, no Éden, já brotou. O filho que foi prometido a Davi já nasceu. E é verdade, meus irmãos, que esse reino avança. E quando esse reino avança, ele avança alcançando vidas de todas as nações, povos, línguas e raça. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, estejam preparados para a volta de Cristo Jesus, para a volta do nosso Senhor, porque o reino, ele já é uma realidade manifestada em vós. Contudo, o reino também, como nós falamos, é uma realidade futura. Porque Jesus prometeu que um dia ele voltaria para nos buscar. Por isso, em segundo lugar, vivam preparados para a volta de Cristo de maneira alerta. Porque o reino, o Senhor, voltará a qualquer momento. Nós encontramos essa verdade dos versículos 22 ao versículo 25. E Jesus aqui, ele agora muda a pessoa em que ele está conversando. Se antes, ou as pessoas em que ele está conversando ali naquele momento, se antes Jesus falava com os fariseus, agora Jesus se volta aos discípulos. Observem no versículo 22, que vai dizer, a seguir, dirigiu-se aos discípulos.
Então agora as pessoas com que Jesus está conversando muda. Agora ele fala com os seus discípulos. E aí ele afirma para os discípulos em que virá um tempo em que eles vão desejar ver esse dia. Virá o tempo em que eles vão desejar, esperar verdadeiramente esse reino que eles já têm dentro deles. E a verdade é que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós, como discípulos de Jesus, nós devemos ansiar, nós devemos desejar pela segunda vinda de Jesus. Nós devemos desejar pela consumação dos séculos, naquele dia em que nós não mais sofreremos oposição, naquele dia em que nós não mais sofreremos opressão ou perseguição. Aquele dia, como nós cantamos e cantaremos mais à frente no hino, o dia da vitória do nosso Rei, o dia em que nós ali, pela graça dele, estaremos, o dia em que ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos, um dia em que nós não mais sofreremos por causa da morte, luto, pranto ou dor. Nós devemos ansiar esse dia, meus irmãos. Nós devemos ansiar esse dia mais do que qualquer coisa que nós ansiamos. Crianças, mais do que as férias tão esperada. Nós devemos ansiar o dia em que todas as coisas serão refeitas, o dia em que, como João diz, por revelação divina, a nova Jerusalém descerá do céu. Entretanto, meus irmãos, Jesus vai dizer que esse dia, o dia em que ele for manifestado, não seria algo imediato. Ele diz isso para os seus discípulos. Versículo 23, ele diz: "E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais." Jesus diz que esse dia, então, não é algo imediato, não é algo que as pessoas podem dizer, olha, ele está ali ou ele está aqui. E Jesus adverte, então, os seus discípulos e a nós a não seguirmos essas pessoas que trazem para nós prognósticos ou alarmes, porque a vinda dele, a volta do Senhor Jesus, ela não pode ser calculada, ela não pode ser determinada por nenhum homem, mas ela, como ele diz no versículo 24, ela vai ser repentina. Ela vai ser como um relâmpago fuzilando que brilha de uma extremidade à outra do céu. E durante a história, muitos e muitos acreditaram que podiam prever a volta do Senhor Jesus. Podiam prever a data do retorno de Cristo. E aí, quando os dias passaram, os eventos não se cumpriram, é claro, algumas revisões precisaram ser feitas. Olha, não é nesse dia aqui, é uns 10 anos mais para frente. Ou algumas reinterpretações foram feitas também, né? Alguns dizem que, na verdade, esse retorno foi invisível e Jesus voltou de uma maneira invisível. E Jesus ele nos dá um alerta aqui, meus irmãos. Não sigam esses indivíduos. Mas a verdade é que se o reino que já está em nós, ele ainda não veio de forma visível e muitos o rejeitam, um dia ele virá de forma visível. Um dia o Senhor Jesus virá e todo olho verá a sua volta gloriosa. Um dia ele virá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A volta de Jesus tem um caráter súbito, ela vai acontecer em qualquer momento. A volta de Jesus, por ter um caráter súbito e por acontecer a qualquer momento, ela deve nos fazer meditar. Meditar nessa verdade e então vivermos alertas com a volta do Senhor Jesus. Assim, o alvo das nossas vidas, ou da nossa vida, deve ser então não fazer nada que deixaria Jesus envergonhado caso ele voltasse repentinamente. Então Jesus está nos ensinando aqui, olha, eu vou voltar a qualquer momento. Então vivam uma vida alerta porque a qualquer momento, repentinamente, eu posso voltar. E como então complemento dessa verdade, Jesus diz que, embora a sua volta seja repentina, ninguém pode prever quando ele voltará, algumas coisas precisavam acontecer para que ele voltasse. Ele vai dizer no versículo 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Jesus então, mais uma vez, ele demonstra que para que o seu reino fosse plenamente manifestado, a sua missão fosse plenamente cumprida, o seu povo fosse salvo, era necessário que ele padecesse e que ele fosse rejeitado pelos seus. Como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e mais claramente aqui em Isaías 53, Jesus ele foi rejeitado, ele foi um homem de dores, ele foi um homem que soube o que é padecer.
E como alguém que padeceu, Jesus nos aponta para um sofrimento que nos traz a paz. Como alguém que padeceu, Jesus mostra que era necessário que ele fosse traspassado por nossas transgressões, que ele fosse moído por nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías, que ele fosse castigado para que nós pudéssemos ter paz, que ele fosse ferido para que nós fôssemos sarados. Era necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse ao matadouro, para que nós, ovelhas desgarradas, pudéssemos ser resgatadas. Assim como era necessário que tudo isso acontecesse, é necessário também que todo o eterno decreto de Deus se cumpra. Que todos aqueles pelos quais Jesus morreu, os eleitos, sejam resgatados, para que aí sim o Senhor volta em glória para reinar conosco por toda a eternidade. Assim, meus irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, viver preparados para a volta de Cristo, porque o reino já se manifestou em nós, uma vida, então, marcada pela vida de Cristo em nós. Em segundo lugar, alertas, porque o reino de Deus voltará a qualquer momento. E em terceiro lugar, alertas, porque a vinda do Senhor Jesus trará um juízo divisório. E para mostrar, então, essa verdade para nós, que nós encontramos dos versículos 26 a 37, Jesus ele começa usando dois exemplos de juízo divinos que eram prelúdios para o juízo vindouro, para o juízo final. Jesus vai dizer no versículo 26 que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E ele continua: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus está dizendo aqui, olha, as pessoas viviam a vida normal, sem se preocupar, sem estarem muito atentas a Deus. Até que um dia veio chuva sobre a terra e para esse povo aqui da época do dilúvio, chuva era algo que fazia eles pensar que Noé era ainda mais doido, porque ainda não tinha precipitado água ainda na terra. Então, por que esse louco está construindo uma arca? Não é assim que as pessoas olham para a gente? Por que você vive esperando alguém que veio há 2000 anos e até hoje não voltou? O Senhor Jesus vai dizer para nós aqui, com o exemplo dos dias de Noé, que nós devemos viver uma vida alertas, atento para Ele, porque assim como foi no dia de Noé, em que a sua família foi salva e todos os outros foram condenados, assim será no dia do Filho do Homem. O seu povo será salvo e todos os outros serão condenados. Outro exemplo que Jesus usa é dos dias de Abraão, do dia de Ló, seu sobrinho. Jesus vai dizer que, no versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus usa aqui o mesmo, algumas palavras até iguais, né? Comiam, bebiam, ou seja, as pessoas faziam aquilo que é normal da vida. Elas faziam tudo aquilo que todo mundo faz. Até que, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos aqueles. O versículo 29 fala: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. E o interessante é que os dois juízos que Jesus usa são juízos que trazem para a gente coisas que vêm do céu. Primeiro a chuva, nos dias de Noé, e depois fogo e enxofre dos céus. E de certa forma apontam para a gente para o juízo final que também virá dos céus. A palavra diz que Jesus voltará das alturas. E, meu querido, aqui a verdade é que nós não podemos viver, você não pode viver como os ímpios. Você não pode viver como aquela pessoa que comprar, vender, plantar, edificar, comer, beber, dar-se em casamento, seja apenas aquilo que você faz na sua vida. Dedicar-se completamente a isso, dedicar a sua vida inteira a isso, vai arruinar tanto a sua vida quanto você se dedicar ao pecado mais notório. Assim como essas histórias reais em que as pessoas faziam coisas normais e dedicavam suas vidas às coisas normais, nesses dias que houve manhã e que aconteceu manhã e noite, nesses dias reais, assim como esses dias reais, Jesus voltará também num dia real. E ele trará um juízo divisório. Um juízo final que selará, nesse caso aqui, selou a morte física das pessoas, e claro que elas foram para um juízo posterior a isso, mas quando Jesus voltar, selará de uma vez por todas o nosso destino eterno de todos os homens.
E Jesus continua então no versículo 30 dizendo que assim como foi nesses dois casos, assim acontecerá no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus agora ele passa a mostrar aos seus discípulos a manifestação do juízo final. Ele diz que neste dia, no dia do juízo final, nós não devemos nos preocupar com os nossos bens. Nós não devemos olhar para trás como fez a mulher de Ló. Ele vai continuar falando, olha, naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, não se preocupem com isso. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o alerta aqui é claro, meus irmãos. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló que virou uma estátua de sal por olhar para trás. Jesus ele dá um imperativo aqui para a gente, uma ordem aos seus discípulos, aos seus servos, de que quem olhar para trás, quem ficar mais preocupado com as coisas que esse mundo oferece, não é de verdade um dos seus discípulos. Pois o seu discípulo verdadeiro, Jesus continua no versículo 33, é aquele que, para preservar a sua vida, perde a sua vida. Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, e ele continua, quem quiser preservar a vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Diferente da mulher de Ló, meus irmãos, o nosso olhar, ele não deve estar voltado para trás, para as coisas desse mundo, mas nosso olhar deve estar fixado naquilo que é eterno, nas promessas do nosso Deus, de que Ele nos resgatará, de que Ele nos livrará, para nós vivermos longe do pecado, longe da devassidão. Jesus vai dizer aqui que aquele que quiser salvar a sua vida, não salvará com as coisas desse mundo, não é com os seus bens que estão na casa, não é com aquilo que está no campo que você vai salvar a sua vida. Nós não salvamos as nossas vidas com as maiores riquezas dessa terra. O passaporte para o céu não é ganhar o mundo, mas perder a vida nesse mundo, numa vida de real e total renúncia a serviço do Senhor Jesus, do Senhor que nos salvou. Isso não é algo que nós fazemos para receber a vida eterna, isso é algo que nós fazemos como gratidão pela vida que nós já recebemos, pela vida eterna maravilhosa que o nosso Senhor nos dá. É somente então cobertos pelo sangue de Cristo que nós entendemos de fato o que é perder a vida, o que é salvar a nossa vida perdendo a nossa vida, o que é ganhar a vida perdendo a vida. Jesus então ele começa agora a mostrar, depois desse versículo 33, os exemplos dessa divisão. Se a volta de Jesus vai causar alguma divisão, ele vai dizer quais são esses tipos de divisão em exemplos. Ele diz o seguinte, olha, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. E aqui eu lembro da minha querida avó, que no entendimento errado desse texto, ela dizia para mim, olha, nunca esteja com uma mulher na cama, porque quando Jesus voltar, um vai ficar na cama e o outro vai ir. Ela acreditava que você tivesse com sua mulher, por exemplo, na cama, um iria e outro voltava. Ela acreditava na literalidade desse texto aqui, dizendo que se tiver 2 na cama, um vai ir e outro vai ser condenado. Jesus diz também que 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e a outra deixada, ou que 2 estarão no campo e um será tomado e outro deixado. E aqui, como eu falei, Jesus ele não está dizendo para a gente evitar estar, por exemplo, numa cama, estar no campo, ou estar no moinho trabalhando, né? Mas Jesus quer dizer aqui para a gente que no dia que Ele voltar, haverá divisão. Se até aquele dia, se até o dia de Jesus voltar, haverá joio no meio do trigo, e nós sabemos que haverá lobo no meio de ovelhas, no dia em que Cristo voltar, eles serão divididos. No dia em que Cristo voltar, existirão 2 grupos distintos. O grupo que estará à direita de Deus, à direita do Senhor, que Ele fala, vinde benditos do Pai, para o descanso eterno, e o grupo que estará à esquerda de Jesus, em que Ele dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas, enquanto esse dia não chegar, nós devemos viver alertas, porque esse dia virá, Jesus trará grande divisão. Enquanto nós, como povo de Deus, seremos resgatados nesse dia, os ímpios, eles serão destinados a viverem longe do Senhor em juízo eterno por toda a eternidade. Eles serão deixados, eles sofrerão da morte eterna que vem para todos que rejeitam o caminho do Senhor. Meus irmãos, não importa
que Jesus está querendo dizer para a gente aqui é que não importa o tempo em que as pessoas que nós amamos, em que os nossos parentes, em que os nossos amigos, eles caminhem conosco. Jesus vai falar aqui de pessoas que estiverem numa cama, pessoas que viveram talvez uma vida inteira juntas. Se eles não estiverem sob o sangue de Cristo Jesus, se eles não tiverem de fato uma vida compromissada com o Senhor Jesus, uma vida refeita, uma nova vida, sobre eles virá a condenação. Por isso, se você ama o seu parente, se você ama o seu amigo, você tem a obrigação especial de pensar neles. Você tem a obrigação especial de que, se eles ainda estiverem mortos em seus delitos e pecados, de orar pela conversão deles, de pregar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho com eles. Mas pode ser também que você esteja aqui hoje e você esteja do outro lado. Você seja um parente ou um amigo que precisa receber a Cristo. E hoje é dia de salvação. A mensagem do Evangelho está aqui para que você possa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não ser separado desse seu amigo ou do próprio Senhor Jesus por toda a eternidade. E a pergunta final dos discípulos e a resposta de Jesus aqui atrai a nossa atenção. Eles perguntam: onde será isso, Senhor? E Jesus responde: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E Jesus usa um ditado proverbial, remetendo a Jó 39:30, e Jesus quer dizer algo parecido como: olha, fiquem de olhos bem abertos, vigiem, evitem ser pegos desprevenidos no dia do Filho do Homem. Estejam preparados para a volta de Cristo Jesus. Se o desejo e a espera de uma viagem que uma criança tanto espera para as férias, e nós também esperamos viagem para as férias, né? E gera em nós muito preparo, muita expectativa, quanto mais a vinda do Senhor Jesus deve gerar em nós. Portanto, meus irmãos, uma vez que o reino já se manifestou e está em vocês, vocês devem viver como pessoas que fazem parte do reino. Vocês devem viver como pessoas que manifestam a nova vida de Cristo, pessoas que foram regeneradas pelo poder poderoso do Espírito Santo e agora manifestam essa nova vida, manifestam novidade de vida em Cristo Jesus. Vocês devem viver também preparados e alertas, porque a vinda do Senhor Jesus não vai ser uma vinda predita por falsos mestres. Não tem como a gente dizer, olha, vai ser daqui a um mês, então esteja preparado daqui a um mês, porque pode ser a qualquer momento, ou pode ser que ele não venha a qualquer momento e ele nos leve para estar diante dele a qualquer momento, acontecerá repentinamente. Nós devemos também estar preparados e preocupados com as coisas corretas da vida. Não viver apenas para comer, beber, comprar, vender, plantar, fazer as coisas normais. Isso não deve ser o único sentido das nossas vidas, mas uma vida em total dependência e serviço ao Senhor Jesus, porque naquele dia, no dia do Senhor, Ele trará juízo divisório, separando aqueles que vivem para as coisas normais daqueles que vivem para as coisas eternas, daqueles que vivem para o reino. E quando esse juízo vier, será um juízo incapaz de ser desfeito. Amém? Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações.